300 pessoas estavam vendo meu marido segurar um microfone e me transformar numa piada. Vamos começar o lance em R$ 26, ele disse, sorrindo para a plateia, como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada da noite. Quem quer essa esposa inútil? A risada veio rápido, rolando pelo salão como se estivesse esperando permissão. Alguém perto do bar ergueu uma placa só para manter a piada viva. Eu fiquei ali, no vestido azul que tinha comprado exatamente para aquela noite. E eu não chorei. Eu não discuti. Eu só olhei para ele. Então uma voz vinda do fundo do salão disse: R$ 2,06 milhões. E tudo parou. Eu quero contar como cheguei até ali, de pé num pequeno palco na frente de todos que conhecíamos. Porque isso não aconteceu num único momento. Aconteceu ao longo de 35 anos, um pequeno apagamento de cada vez, até que eu estava tão acostumada a ser invisível que quase não percebi a noite em que isso se tornou oficial. Eu tinha passado o dia inteiro organizando aquele evento beneficente. Cada arranjo de mesa, cada plano de assentos, cada ligação para o buffet, que sempre errava a contagem de convidados. Aquilo era meu. Eu fazia isso havia 14 anos, desde que a Fundação Beneficente do Gustavo cresceu o suficiente para precisar de um evento de verdade, em vez de um jantar no quintal de alguém. Eu nunca pedi reconhecimento. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que algumas pessoas trabalham por trás da cortina e outras ficam na luz, e eu tinha feito as pazes com qual das duas eu era. Gustavo chegou 40 minutos atrasado, do jeito que sempre chegava agora, entrando graciosamente com aquele sorriso fácil que fazia os ambientes se reorganizarem ao redor dele. Ela beijou meu rosto na frente dos membros do conselho, disse algo sobre como eu sempre conseguia dar conta de tudo, e então passou a hora seguinte levando crédito por escolhas que eu tinha feito sozinha, até o vinho. Antes eu me incomodava com isso. No ano passado, quase não me incomodava mais. Você ficaria surpreso com o que uma pessoa consegue se acostumar. Foi durante o jantar que as piadas começaram, do jeito que sempre começavam depois que ele tomava alguns copos daquele uísque bom que gostava de manter por perto nesses eventos. Ele contou para a mesa que eu era antiquada, que eu ainda fazia as contas do talão de cheques na mão, que provavelmente nunca tinha mandado uma mensagem de texto com mais de 4 palavras. Todo mundo riu. Eu sorri porque é isso que se faz, e passei a cesta de pão para a senhora Alderman, que deu um tapinha na minha mão como se sentisse pena de mim, o que de alguma forma doeu mais do que a piada em si. Ela é a mulher menos empolgante deste salão, disse Gustavo em certo momento, alto o suficiente para 3 mesas ouvirem. E digo isso com carinho. Ele sempre acrescentava aquela última parte, com carinho, como se fosse um recibo que legitimava toda a transação. Eu não sei exatamente quando surgiu a ideia do leilão. Acho que foi o Tomás, sócio do Gustavo, que faz esses leilões beneficentes de solteiros em outros eventos, encontros e jantares com pequenas celebridades locais. Tudo em nome da diversão, tudo por uma boa causa. Acho que alguém sugeriu que seria engraçado fazer um com casais. Acho que o Gustavo achou hilário. Lembro dele pegando minha mão no meio da sobremesa, me puxando para o pequeno palco montado para a banda, e lembro de pensar, na meia fração de segundo antes de entender o que estava acontecendo, que talvez ele fosse fazer um brinde, anunciar algo gentil, dizer algo verdadeiro. Em vez disso, ele pegou o microfone da mão do líder da banda, colocou a outra mão no meu ombro como se eu fosse um móvel que ele estivesse exibindo e disse as palavras que encerraram 35 anos de eu fingir que não notava. Vamos começar em R$ 26. O salão riu, do jeito que salões riem quando já beberam vinho demais. E confiam no homem que segura o microfone. Eu olhei para 300 rostos que eu tinha recebido, alimentado, cujos aniversários eu lembrava, para quem eu tinha mandado cartões de agradecimento escritos à mão, e cada um deles estava rindo de mim sendo vendida por R$ 26 como um objeto de piada numa festa de amigo secreto de coisas inúteis. Eu não saí correndo do palco. Eu não joguei minha taça de vinho na cara dele, embora Deus saiba que uma parte pequena e cansada de mim quisesse. Eu simplesmente fiquei ali, coluna reta, mãos entrelaçadas, e deixei acontecer. Porque eu tinha aprendido muito tempo atrás que dignidade é a única coisa que um salão cheio de gente rindo não pode tirar de você, a menos que você mesma entregue. Alguém no fundo ergueu uma placa como piada. R$ 26, gritaram, e mais algumas pessoas riram.
E então o salão silenciou de uma vez, do jeito que um salão silencia quando algo real interrompe algo falso. R$ 2,600 milhões. A voz veio do fundo, calma, sem pressa. O tipo de voz que nunca precisou ser alta para ser ouvida. Cada cabeça naquele salão virou ao mesmo tempo. A mão do Gustavo escorregou do meu ombro como se tivesse esfriado de repente. Eu procurei entre a multidão e o encontrei de pé perto da entrada, um homem alto de terno cinza, que eu não reconhecia, me observando com uma expressão que eu ainda não conseguia decifrar. Não era pena, não era diversão. Era algo mais próximo de reverência, o que me confundiu mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido naquela noite. Eu nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Gustavo riu, um som curto e nervoso, e disse algo sobre um doador generoso, mas ninguém mais estava prestando atenção nele. O homem de cinza já tinha começado a caminhar em direção ao palco. Sem pressa, o salão inteiro se abrindo ao redor dele como se ele fosse a única pessoa importante ali. E por razões que eu não conseguia explicar, senti meu coração começar a disparar. Não de medo, mas com a sensação estranha e repentina de que minha vida estava prestes a mudar, e eu não tinha absolutamente nenhuma palavra sobre como. Ele parou a poucos passos do palco e olhou para mim do jeito que se olha para algo que se procurou por muito tempo. De perto, ele era mais velho do que eu tinha pensado a princípio, talvez uns 78 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, e o tipo de quietude tranquila que fazia todos ao redor parecerem barulhentos demais em comparação. Ele nem olhou para o Gustavo, olhou só para mim. Meu nome é Daniel Whitmore, ele disse, e ouvi um pequeno suspiro coletivo percorrer a multidão atrás de mim, porque aparentemente aquele nome significava algo para todo mundo naquele salão, menos para mim. Espero que perdoem a interrupção. Gustavo recuperou a voz primeiro, dando um passo à frente com a mão estendida, aquele sorriso de vendedor voltando ao lugar como um interruptor de luz. Daniel Whitmore. Claro, estamos honrados. Não sabíamos que o senhor viria hoje. A sua generosidade com a fundação é... Eu não vim pela sua fundação, disse Daniel. E sua voz continuava calma, ainda serena. Mas algo nela fez a mão de Gustavo cair de volta ao lado do corpo sem ser apertada. Eu vim porque soube que sua esposa estaria aqui. O salão tinha ficado tão silencioso que eu conseguia ouvir o gelo se mexendo num copo 3 mesas adiante. Gustavo riu de novo, aquele mesmo som nervoso, e olhou para mim como se esperasse que eu explicasse aquilo, que produzisse alguma história que desse sentido a um homem estranho oferecendo R$ 2,6 milhões por uma piada que ele mesmo tinha começado. Vocês dois já se conheceram, Angela? Você conhece o Sr. Whitmore? Não, eu disse, porque era verdade, e porque eu nunca, em 35 anos, tinha dado ao Gustavo motivo para duvidar da minha palavra, e eu não ia começar na frente de 300 pessoas. Daniel zefirou para mim então, e algo no rosto dele suavizou do jeito que o rosto de uma pessoa suaviza quando finalmente chega a algum lugar depois de uma viagem muito longa. Senhora Simmons, eu sei que isso deve parecer estranho. Prometo que não é o que parece. Ele fez uma pausa, olhou uma vez para o microfone ainda pendurado na mão do Gustavo, e depois voltou o olhar para mim. A senhora me permitiria levá-la para jantar amanhã à noite? Tenho algo que preciso te contar, e não é o tipo de coisa que pertence a um lugar como este. Eu deveria ter dito não. Todo o instinto que eu tinha passado décadas treinando me dizia para recusar, para suavizar a situação, para proteger a noite do Gustavo, mesmo depois do que ele tinha acabado de fazer comigo naquele palco. Mas eu olhei para o rosto de Daniel Whitmore e vi ali algo que eu não via, direcionado a mim. Havia mais tempo do que eu conseguia lembrar. Não pena, não diversão, não aquele afeto moderado e tolerante que Gustavo me oferecia nos dias bons. Eu vi respeito, puro e sem constrangimento. Tudo bem, eu disse. Amanhã à noite. Os cochichos começaram antes mesmo de descermos do palco. Eu conseguia ouvir fragmentos enquanto Gustavo me guiava de volta à nossa mesa com uma mão pressionada firme demais nas minhas costas. Quem é esse? Você o conhece? R$ 2,600 milhões por ela. E eu entendi, distante, que eu tinha acabado de me tornar a coisa mais interessante a acontecer numa das galas do Gustavo em 14 anos, e não por nenhum motivo que ele teria escolhido.
Ele esperou até estarmos no carro, o ticket do manobrista ainda no bolso do paletó, antes de fazer a pergunta que eu sentia se formando nele durante toda a descida no elevador. Você o conhece? A voz dele estava tensa, cuidadosa, um homem se esforçando muito para não parecer preocupado. Não, Gustavo, eu te disse a verdade lá dentro. Nunca o conheci. R$ 2,06 milhões, Ângela, por uma piada. Isso não é normal. Isso não... As pessoas não fazem isso. Ele apertou o volante como se ele lhe devesse uma explicação. O que você fez? Esbarrou nele na farmácia? No mercado? Alguma coisa? E eu não tenho ideia de quem ele é, eu disse de novo. E eu falava sério, embora uma parte de mim já tivesse começado a revirar a noite como uma pedra, procurando o lado de baixo dela, a coisa que eu ainda não tinha visto. Ele não acreditou em mim. Eu percebi pelo jeito que ele ficou calado pelo resto do trajeto. E pelo jeito que, quando chegamos em casa, ele desapareceu no escritório em vez de subir para a cama. Fiquei acordada muito tempo naquela noite, olhando para o teto, repassando o som daquela voz vinda do fundo do salão, R$ 2,06 milhões, tentando encaixá-la em algum lugar da minha memória. Não tinha onde. Eu genuinamente nunca tinha conhecido aquele homem. O que eu não sabia, deitada naquela cama com a luz do escritório do meu marido ainda brilhando fracamente sob a porta no fim do corredor, era que Gustavo já tinha ligado para Margarete, sua assistente executiva, ainda no carro. Eu não sabia que ele tinha pedido para ela descobrir tudo o que pudesse sobre Daniel Whitmore antes de amanhecer, seus negócios, seus casamentos e principalmente qualquer conexão entre o nome dele e o meu. E eu certamente não sabia que, quando o sol nascesse, a Margarete ligaria de volta para o Gustavo com algo que o perturbaria muito mais do que um caso extraconjugal jamais poderia. A prova de que Daniel Whitmore andava procurando discretamente por uma mulher chamada Angela Simmons havia anos. Daniel escolheu um pequeno restaurante que eu nunca tinha ouvido falar, escondido numa rua tranquila, longe dos lugares que Gustavo e eu costumávamos frequentar, o tipo de lugar onde as mesas ficavam distantes o suficiente para que as conversas permanecessem privadas. Ela se levantou quando eu entrei, o que quase ninguém mais fazia, e puxou minha cadeira antes que o anfitrião pudesse chegar. Por um longo momento depois de pedirmos, ele não falou. Só me olhou por cima da luz da vela com uma expressão para a qual eu ainda não tinha nome. Quero pedir desculpas por ontem à noite, ele finalmente disse. Sei que deve ter parecido teatral. Não era essa a minha intenção. Eu simplesmente venho tentando te encontrar há muito tempo, e quando vi o que o seu marido estava fazendo, não consegui ficar parado assistindo. Você ainda não me disse como me conhece, eu disse. Passei por cada ano da minha vida desde o jantar, e não consigo te encontrar em nenhum deles. Você não se lembraria de mim, ele disse. Mas acho que, se eu te contar a história, você pode se lembrar de outra pessoa. Ele respirou devagar, do jeito que as pessoas fazem quando estão prestes a dizer algo que ensaiaram por anos. 39 anos atrás, você era uma jovem professora do ensino fundamental. Você se lembra de uma tarde chuvosa, em algum momento do outono, quando encontrou uma garota adolescente chorando do lado de fora da rodoviária no centro da cidade? Algo se moveu no meu peito, uma porta rangendo, abrindo-se para um cômodo que eu não visitava havia décadas. Tinha uma garota, eu disse devagar. 20, talvez 21 anos. Estava encharcada. Eu quase não parei. Tinha provas para corrigir. Estava exausta. Estava caindo um temporal, mas ela parecia tão assustada. Eu conseguia vê-la agora com mais clareza do que esperava, encolhida sob a marquise da rodoviária, num casaco fino demais para o clima, se assustando cada vez que um carro desacelerava perto da calçada. Eu comprei jantar para ela. Lembro disso. Algum restaurante a poucos quarteirões dali. O nome dela era Raquel, disse Daniel, e sua voz falhou levemente no nome. Raquel Whitmore. Era minha irmã mais nova. Eu larguei o garfo. O restaurante pareceu ficar muito silencioso ao nosso redor. Ela tinha fugido da casa do nosso padrasto, continuou Daniel. As coisas lá não eram seguras. Eu já era adulto, morava do outro lado do país, e não sabia o quanto tinha piorado até muito depois, até quase ser tarde demais. Raquel me contou, anos depois, que planejava pegar um ônibus naquela noite e simplesmente desaparecer. Ela não se importava para onde ia, só queria estar longe.
Ele fez uma pausa, e eu o vi se recompor antes de continuar. E então uma estranha sentou ao lado dela na chuva e perguntou se ela estava com fome. Diferente. Oi me lembrava mais agora, ficando com ela muito além da hora em que deveria ter ido para casa, ligando para uma mulher em quem eu confiava no serviço social do condado em vez da linha geral, sentada numa cadeira dura de plástico às 2 da manhã, até que alguém confiável pudesse levá-la para algum lugar seguro. Lembrava de visitá-la no lar temporário algumas vezes depois disso, levando livros, perguntando sobre as notas. Lembrava de perder o contato eventualmente, do jeito que a vida segue em frente do jeito que sempre segue. Eu ajudei ela a terminar os estudos, eu disse baixinho. Trocamos cartas por uns 2 anos, depois eu me casei, me mudei 2 vezes e tenho vergonha de dizer que perdi o contato dela. Penso nela às vezes. Sempre quis saber o que tinha acontecido. Ela virou advogada, disse Daniel, e algo como orgulho rompeu através da tristeza na voz dele. Defesa dos direitos de crianças em acolhimento, principalmente. Ela construiu uma organização nacional em torno disso. Lares de acolhimento, assistência jurídica para jovens que saem do sistema, abrigos de emergência. Ela costumava dizer que tudo começou com um restaurante e uma estranha que não precisava ter parado, mas parou. Ele pegou algo dentro do paletó e colocou um envelope na mesa entre nós, fechado. Ela morreu há 10 meses. Câncer. Perto do fim, ela me fez prometer uma coisa: encontrar a mulher da rodoviária. Dizer a ela que salvou minha vida. Eu levei a mão à boca. Eu não tinha chorado naquele salão na noite anterior. Nem uma vez, nem durante as risadas, nem durante o leilão, nem durante a voz do meu próprio marido colocando um preço em mim. Mas eu chorei ali, quieta, numa mesinha de um restaurante em que nunca tinha estado, por uma garota que eu quase tinha esquecido e uma dívida que eu nunca soube que tinha. Os R$2,600 milhões não eram caridade, disse Daniel gentilmente. Quero que entenda que eu não fiz isso pela fundação do seu marido, e não fiz para humilhá-lo, embora confesse que não me importei se aconteceu. Fiz isso porque por 39 anos, todo mundo na sua vida decidiu o seu valor, sem nunca realmente olhar para você. Eu queria, só uma vez, que um salão cheio de gente visse a verdade sobre isso. E eu enxuguei os olhos com o guardanapo, as mãos tremendo. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada hoje, ele disse. Só pegue isso. Ele deslizou o envelope na minha direção. É da Raquel. Ela escreveu antes de partir, caso eu algum dia te encontrasse. Eu não li. Não me cabe ler. Segurei o envelope com as 2 mãos como se ele fosse se dissolver se eu apertasse forte demais. E entendi, sentada ali com a vela queimando baixo e a chuva recomeçando contra as janelas do restaurante, que fosse o que fosse que estivesse dentro dele, ia mudar a forma da minha vida. Eu só ainda não sabia o quanto. Abri o envelope sozinha no quarto de hóspedes onde eu tinha passado a dormir desde a noite da gala, porque não conseguia me trazer a ler as últimas palavras da Raquel para mim com a voz do Gustavo ecoando pela parede, perguntando repetidamente quem realmente era Daniel Whitmore para mim. A caligrafia era pequena e cuidadosa, caligrafia de advogada. E começava simplesmente: Querida Ângela, se você está lendo isso, meu irmão finalmente te encontrou, e espero que não tenha sido tarde demais. Quero que saiba que a mulher que comprou meu jantar na pior noite da minha vida se tornou a razão pela qual acreditei, pelo resto dela, que estranhos ainda podiam ser gentis. Tudo o que construí por causa de 1 hora que você provavelmente nem lembra de ter passado comigo. Deixei instruções com meus advogados. Espero que aceite o que estou deixando para você, não como pagamento, porque você nunca pediu nada, mas como prova de que a bondade não desaparece, ela se multiplica. Só demora um pouco para voltar. Anexo a essa carta estavam documentos legais que eu tive que ler 2 vezes para entender. A Raquel não tinha simplesmente me deixado dinheiro. Ela tinha me deixado um cargo, uma cadeira no conselho da fundação que ela tinha passado a vida construindo, junto com uma participação de controle na direção futura dela. Liderança, propósito, uma palavra sobre para onde iam centenas de milhares de reais todo ano, para abrigos, assistência jurídica e bolsas de estudo para crianças, como a garota para quem eu uma vez comprei um jantar de restaurante. Fiquei sentada na beirada daquela cama desconhecida por muito tempo,
segurando papéis que de repente fizeram minhas mãos parecerem pertencer a outra pessoa. Lá embaixo, o Gustavo também estava construindo algo, embora não fosse nem de longe tão generoso. Ellie tinha contratado um detetive particular na quarta-feira, um homem chamado Foster, que se especializava, segundo a Margarete, em casos matrimoniais. Gustavo estava convencido, do jeito particular como um homem culpado costuma estar convencido da culpa dos outros, de que Daniel e eu tínhamos um passado que ele simplesmente ainda não tinha descoberto. Um caso, ele supunha, algo sórdido o suficiente para explicar 2.600 milhões e um jantar particular. Ele queria provas antes que eu pudesse, nas palavras dele, surpreendê-lo na frente dos advogados. O que o Foster encontrou em vez disso o perturbou muito mais do que um caso teria feito. Ele encontrou professoras com quem eu tinha trabalhado 26 anos antes, que se lembravam de mim guardando barrinhas de cereal na gaveta da mesa para as crianças que chegavam à escola com fome. Ele encontrou uma mulher chamada Diane, uma viúva com quem eu me sentava toda semana por 3 anos depois que o marido dela morreu, na época em que Gustavo estava ocupado demais construindo a empresa, para notar que eu desaparecia na maioria das tardes de terça-feira. Ele encontrou 3 ex-crianças de acolhimento, já adultas, que descreveram uma mulher que aparecia nas peças escolares delas, porque mais ninguém ia. Ele encontrou um veterano chamado Harold, que me creditava, a mim, entre todas as pessoas, por ajudá-lo a encontrar o setor de documentação que finalmente conseguiu aprovar seus benefícios, depois que o órgão de veteranos o tinha recusado 2 vezes. Nada daquilo era dramático. Nada daquilo era um escândalo. Eram só décadas de pequenas gentilezas discretas que nunca tinham chegado a uma conversa na mesa de jantar do Gustavo, porque eu nunca tinha achado que fossem interessantes o suficiente para mencionar, e ele nunca tinha perguntado o que eu fazia com meu tempo que não fosse servi-lo. O relatório do Foster chegou à mesa do Gustavo na mesma semana em que o vídeo viralizou. Eu não sei quem filmou, algum convidado com um celular, provavelmente registrando o leilão do jeito que as pessoas registram tudo hoje em dia, sem pensar 2 vezes. Mas na quinta-feira, o clipe do Gustavo segurando aquele microfone, sorrindo, dizendo: "Vamos começar o lance em R$ 26", já tinha sido assistido 5,2 milhões de vezes. As legendas que as pessoas adicionaram não foram gentis com ele, nem os comentários. Um apresentador de programa noturno mencionou no monólogo. Uma conta de defesa das mulheres repostou com a legenda: "Isso é como a crueldade casual se parece quando está vestida de smoking." E aquela versão sozinha ultrapassou 1,3 milhão de visualizações até sexta-feira de manhã. Patrocinadores começaram a ligar para a empresa. 2 incorporadoras de luxo que tinham assinado contratos com a firma do Gustavo na primavera anterior pediram discretamente aos advogados que revisassem as cláusulas de rescisão. Um jornalista que tinha coberto a gala para uma revista de negócios local entrou em contato comigo diretamente pedindo um comentário, e eu recusei porque não tinha nada preparado para dizer e nenhum interesse em dizer algo sem preparo. Gustavo chegou em casa na sexta-feira à noite, parecendo um homem que tinha envelhecido 7 anos em 5 dias. Ele não perguntou sobre o Daniel. Não perguntou sobre o envelope que eu tinha cuidado de manter trancado na cômoda do quarto de hóspedes. Ele sentou na ilha da cozinha com o celular virado para baixo na frente dele e disse bem baixinho: "Está em todo lugar, Ângela. Eu não consigo fazer parar." Eu não respondi na hora. Pensei na carta da Raquel lá em cima, no estranho e silencioso poder de uma hora honesta passada com uma estranha assustada, e em como as coisas poderiam ter sido diferentes para o Gustavo se ele, em 35 anos, tivesse alguma vez se perguntado o que eu fazia com o meu tempo. O telefone tocou antes que eu decidisse o que dizer. Gustavo atendeu, escutou por um longo momento, e eu vi o resto da cor sumir do rosto dele. "O conselho quer uma reunião de emergência", ele disse. "Segunda de manhã, todos eles." A reunião do conselho durou 90 minutos, e Gustavo me contou sobre ela naquela noite aos pedaços, do jeito que um homem descreve algo que ainda está atordoado demais para organizar numa história completa. 7 diretores sentados ao redor da longa mesa na sala de conferências com paredes de vidro da qual ele já tinha se orgulhado tanto, a que tinha vista para o porto que ele gostava de exibir para novos clientes.
E nenhum deles, ele disse, conseguia olhar direito nos olhos dele. Foi o Bill Ashford, o mais velho deles, que finalmente disse o que os outros estavam pensando. Isso não é sobre a piada, Gustavo. Piadas se perdoam. Isso é sobre o que a piada contou a todo mundo sobre quem você realmente é quando acha que ninguém importante está olhando. Duas das incorporadoras de luxo que andavam rondando cláusulas de rescisão a semana toda oficializaram a decisão até a segunda à tarde. Um grupo hoteleiro que estava finalizando um contrato para um novo empreendimento se retirou por completo, citando, na linguagem cuidadosa dos advogados, preocupações com o alinhamento de marca. Na quarta-feira, a empresa, privada como era, já tinha perdido tanto valor projetado que o Gustavo parou de mencionar números para mim de vez. Ele veio até mim na quinta-feira com uma proposta de programa de televisão na mão. Um programa matinal que queria os dois, Gustavo e Angela Simmons, sentados juntos para esclarecer as coisas. Ele já tinha dito sim ao produtor. Ele me pediu só para estar presente, sorrir, dizer para as pessoas que era uma piada entre nós, que eu não tinha me magoado, que estávamos bem. Eu olhei para ele por um longo momento antes de responder. Eu não vou mentir por ninguém nunca mais, Gustavo. Nem por você. Ele não gritou. Acho que uma parte dele já tinha parado de esperar que eu dissesse sim para qualquer coisa que ele pedisse. Ele só sentou pesadamente na mesa da cozinha e colocou a cabeça entre as mãos. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo próximo de pena dele, embora não o suficiente para mudar minha resposta. Liguei para o Daniel mais tarde naquela semana, não sobre a entrevista, mas sobre o envelope, sobre a carta da Raquel, sobre o peso estranho e novo da responsabilidade que eu ainda não sabia como carregar. Ele não tentou me convencer de nada, só disse: fique à vontade, a fundação não vai a lugar nenhum, mas se você quiser ver o que ela realmente faz, eu posso te levar a um dos abrigos. Eu disse sim antes de pensar direito. O abrigo era menor do que eu esperava. Um prédio de apartamentos convertido na periferia da cidade, com cortinas alegres que alguém claramente tinha escolhido de propósito, tentando fazer o temporário parecer menos uma emergência. Daniel me apresentou à diretora, uma mulher cansada e gentil chamada Priya, que me guiou pelos corredores, explicando quem ficava ali e por quanto tempo, e o que eles nunca tinham o suficiente. Foi lá que conheci a Lena Brooks. Ela tinha uns 28 anos, sentada num banco no pequeno pátio com um menino de uns 4 anos dormindo no ombro dela, e uma menina um pouco mais velha colorindo quieta ao lado. Ela tinha aquele cansaço específico que eu reconheci na hora. O tipo que não é sobre estar cansada, mas sobre ter gastado cada grama de si mesma, mantendo duas pessoas pequenas alimentadas e aquecidas e alheias a quão perto da beira as coisas realmente estavam. Ela olhou para mim, do jeito que as pessoas olham, quando aprenderam a não esperar nada de bom de estranhos. E algo no rosto dela me lembrou tão exatamente de uma garota parada debaixo de uma marquise de rodoviária 39 anos atrás, que eu precisei me apoiar no batente da porta. Sentei ao lado dela. Não perguntei a história dela de cara. Só perguntei se as crianças tinham comido, e quando ela disse que não, desde o café da manhã, eu fui até o mercadinho da esquina e voltei com sanduíches e sucos de caixinha e sentei com eles enquanto comiam. Do jeito que uma vez eu sentei numa mesa de restaurante com uma garota de 20 anos assustada e deixei que ela decidisse, no tempo dela, o quanto queria me contar. Quando a Lena finalmente falou, saiu devagar. Um marido que bebia, um abrigo 3 cidades adiante que não tinha vaga. 2 meses dormindo no carro antes de alguém contar a ela sobre o prédio da Priya. Eu escutei do jeito que tinha aprendido a escutar décadas atrás, sem me abalar, sem apressá-la em direção a uma versão da história que fosse mais fácil de ouvir. Saí naquela tarde tendo providenciado, através da fundação, para que o aluguel da Lena fosse coberto por 8 meses, enquanto ela terminava um curso de certificação que já tinha começado e abandonado 2 vezes. Não era uma coisa grande, não pelos números com que a fundação da Raquel trabalhava, mas, dirigindo para casa, senti algo que não sentia havia anos, talvez décadas, sentada ao lado do Gustavo em alguma gala que ele tinha construído seu nome em cima. Eu me senti útil, não decorativa, não um item de mesa posta, útil. Gustavo notou a mudança antes de eu dizer uma só palavra sobre isso.
Notou no jeito como eu parei de esperar a agenda dele antes de fazer os meus próprios planos. No jeito como eu não checava mais o celular buscando a aprovação dele antes de decidir o que importava para mim. Numa noite, me vendo chegar tarde de uma reunião da fundação, cheia de uma energia que ele não via em mim havia anos, ele finalmente falou em voz alta, quase para si mesmo. Você não precisa mais de nada disso, não é? De mim, da empresa, de nada disso. Eu não respondi na hora porque eu mesma ainda estava descobrindo a resposta. Mas eu entendi, olhando o rosto dele na luz da cozinha, que ele já sabia, e que uma parte dele já sabia que isso vinha desde muito antes daquele microfone chegar às mãos dele. O convite para a gala da Fundação Raquel chegou num envelope creme com meu nome nele em letras douradas. E abaixo do meu nome, uma linha que eu tive que ler 3 vezes antes de acreditar. Palestrante principal, Angela Simmons. Liguei para o Daniel na hora, meio convencida de que era um engano. Não é um engano, ele disse, e eu pude ouvir o sorriso na voz dele. O conselho votou por unanimidade. Eles querem que a história da fundadora seja contada pela pessoa que a começou, quer ela se lembre de tê-la começado ou não. Eu quase disse não. Ficar em pé na frente de uma multidão nunca tinha sido a parte que eu queria. Eu tinha passado a vida sendo útil das bordas dos salões, não do centro deles. Mas, pensei na Lena, 8 meses dentro do curso de certificação, agora me mandando fotos do projeto escolar da filha, com uma alegria nas mensagens que eu nunca tinha visto na voz dela no dia em que nos conhecemos. Pensei na carta da Raquel, ainda dobrada na gaveta da minha cômoda. A bondade não desaparece, só demora um pouco para voltar. Eu disse sim. Na noite da gala, me vesti sozinha no meu próprio apartamento, agora o pequeno para o qual eu tinha me mudado 8 semanas depois de dizer ao Gustavo que precisava de espaço para pensar. Escolhi um vestido verde escuro, nada parecido com o azul daquele outro salão numa vida passada. E fiz meu próprio cabelo, e nem uma vez checei o celular para ver se alguém aprovava. Dessa vez, quando entrei num salão cheio de 300 pessoas, eu não estava sentada ao lado de um marido segurando um microfone como uma arma. Eu estava caminhando em direção a um palco onde meu nome já estava impresso no programa. Daniel me encontrou perto da entrada, ofereceu o braço e me levou do jeito que um velho amigo leva você para um lugar que te deixa nervosa. Firme e sem pressa. Você não precisa dizer muito, ele me disse. Só conte a verdade a eles. É tudo o que a Raquel sempre quis que alguém fizesse. Quando chamaram meu nome, subi sem tremer, embora meu coração estivesse disparando o caminho inteiro. Olhei para a multidão, doadores da fundação, ex-membros do conselho, um punhado de rostos que eu reconhecia dos abrigos que agora financiávamos em 4 estados. E contei a eles sobre uma tarde chuvosa do lado de fora de uma rodoviária, sobre uma mesa de restaurante e uma garota assustada que eu quase tinha passado direto porque tinha provas para corrigir. Contei que eu não tinha achado aquilo nada de extraordinário na época. Contei que agora eu acreditava que era exatamente esse o ponto, que as gentilezas que mudam vidas raramente se anunciam como importantes enquanto acontecem. Então as luzes diminuíram e uma tela atrás de mim ganhou vida com rostos. Uma mulher de uns 40 anos, ex-criança de acolhimento, falou sobre uma bolsa de estudos que a deixou virar enfermeira. Um homem de uns 60 e poucos anos, o veterano chamado Harold, que a investigação do Foster tinha até descoberto, eu tinha esquecido, falou sobre o setor de documentação e os benefícios que ele quase tinha desistido de tentar conseguir. Uma professora que eu não via havia 20 anos descreveu as barrinhas de cereal na minha gaveta, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enquanto falava, e eu precisei pressionar a mão contra a boca para manter minha própria compostura. A Lena apareceu por último, a filha ao lado dela, dizendo simplesmente: "Ela sentou com a gente." Só isso, ela só ficou sentada com a gente até deixar de parecer impossível. Eu olhei para a escuridão da plateia e encontrei o Gustavo sentado no fundo, sozinho, num lugar que devia ter pedido discretamente, sem alarde, sem esperar ser notado. Ele não estava sorrindo do jeito que sorria para as câmeras. Estava simplesmente observando, muito quieto, do jeito que eu uma vez fiquei quieta num palco que ele construiu para mim. Depois da cerimônia, enquanto a multidão diminuía e a equipe começava a recolher as mesas, ele me encontrou perto do guarda-volumes,
e ele não tentou usar seu charme para entrar no momento do jeito que teria feito antes. Ouvi tudo, ele disse. O vídeo hoje à noite, tudo. 35 anos, Angela, e eu nunca uma vez sequer perguntei o que você fazia nas suas tardes de terça-feira. A voz dele falhou levemente na palavra terça-feira, e eu entendi que ele estava pensando na Diane, a viúva, em todas as pequenas ausências que ele nunca tinha questionado, porque nunca tinha se perguntado para onde eu ia. Sinto muito. Não o tipo de arrependimento que quer algo em troca. Só arrependimento. Fiquei ao lado de alguém extraordinário por quase 3 décadas, e nunca uma vez levantei os olhos tempo suficiente para vê-la. Eu acreditei nele. Talvez essa tenha sido a parte mais estranha de toda a noite, que, depois de tudo, eu ainda conseguia reconhecer a diferença entre uma atuação e um acerto de contas genuíno, e este, finalmente, era o segundo. Obrigada por dizer isso, eu falei, e eu falava sério. Oi, te perdoo, Gustavo. Quero que saiba disso, mas perdão não é a mesma coisa que voltar atrás. Ele balançou a cabeça devagar, como um homem finalmente aceitando a forma de algo que tinha tentado remodelar por semanas. Ele não discutiu. Não me pediu para reconsiderar. Ele só ficou ali, no terno bonito, parecendo mais velho do que eu já tinha visto ele parecer, e me deixou dizer boa noite. Saí daquela gala sozinha, para uma noite fresca cheia daquele silêncio particular que vem depois que algo importante finalmente foi dito em voz alta. E, pela primeira vez em muito tempo, estar sozinha não parecia uma perda. Parecia o começo de algo que pertencia inteiramente a mim. 8 meses se passaram do jeito que a mudança de verdade costuma passar, silenciosamente, em incrementos pequenos demais para notar, até você olhar para trás e ver o quanto tinha avançado. A fundação da Raquel tinha crescido sob a minha direção de formas que eu não esperava quando abri aquele envelope discreto pela primeira vez. Tínhamos aberto 2 novos abrigos, um numa cidade pequena que não tinha moradia de emergência havia mais de uma década. O programa de bolsas que a Raquel tinha começado com um punhado de beneficiários por ano, agora financiava 39, a maioria crianças saindo do sistema de acolhimento sem lugar firme para pousar. A Lena terminou a certificação na primavera e começou a trabalhar numa clínica pediátrica 4 semanas depois. Ela me mandou uma foto do crachá dela, Lena Brooks, enfermeira, com 3 pontos de exclamação e nada mais. E eu guardei, colada dentro da gaveta da minha mesa, onde antes eu guardava barrinhas de cereal para crianças que eu nunca esperava que se lembrassem de mim. Eu tinha um propósito agora que não dependia da permissão de ninguém. Essa era a parte que eu não sabia que podia esperar. Gustavo renunciou ao cargo de presidente naquela mesma primavera, e isso surpreendeu quem não conhecia a história toda, embora não tenha me surpreendido. O conselho não tinha o forçado a sair. Não no fim. Os números já tinham se recuperado um pouco a essa altura, a indignação inicial esfriando do jeito que essas coisas eventualmente esfriam. Ele renunciou porque ele me contou num café numa das últimas vezes que conversamos, como algo parecido com um casal casado. Não queria passar a segunda metade da vida sendo um homem que só aprendeu decência depois de perder tudo o que importava para ele. Ele queria reconstruir algo menor. Disse algo honesto, mesmo que significasse recomeçar aos 72 anos com uma fração do que tinha tido. Nós nos separamos com mais graça do que qualquer um de nós tinha demonstrado um com o outro em anos. Nenhum grito no tribunal, nenhuma divisão de bens como armas numa guerra. Só 2 pessoas finalmente sendo honestas uma com a outra, assinando papéis num escritório de advocacia e apertando as mãos depois, como colegas encerrando um projeto longo e complicado. Ellie perguntou, antes de eu sair daquele escritório pela última vez como esposa dele, se eu achava que poderíamos ter sido felizes se ele simplesmente tivesse prestado atenção mais cedo. Eu disse que não sabia e que tinha parado de precisar saber. E acho que essa resposta o surpreendeu mais do que raiva teria surpreendido. Num domingo tranquilo no início do outono, o Daniel e eu fomos de carro até o cemitério onde a Raquel estava enterrada. Uma lápide modesta debaixo de um carvalho que começava a dourar nas bordas. Daniel tinha trazido lírios brancos, a flor favorita dela, ele me contou, e os colocou com cuidado na base da lápide, enquanto eu ficava um passo atrás, dando a ele o momento sozinho de que o luto às vezes precisa, antes de poder ser compartilhado.
Quando ele deu um passo para trás, eu me ajoelhei e apoiei a mão sobre a pedra fria, sentindo as letras esculpidas do nome dela sob a palma. Você achou que eu tinha salvado a sua vida? Eu disse baixinho, sem me importar que o Daniel pudesse ouvir, porque acho que uma parte dele precisava ouvir também. Mas venho pensando nisso há meses e acredito que você salvou a minha de volta. Só que eu ainda não sabia disso. Levou 39 anos para essa dívida vencer e eu levei a melhor parte do acordo, de longe. Daniel não disse nada. Não precisava. Só colocou a mão brevemente no meu ombro, do jeito que se conforta alguém que não precisa tanto de consolo quanto de companhia. E ficamos ali juntos mais um pouco na luz dourada do outono, antes de virar para caminhar de volta ao carro. Foi quando eu a vi, uma jovem, talvez de 19 ou 20 anos, sentada sozinha num banco logo do lado de fora dos portões do cemitério, uma bolsa de viagem aos pés, os braços cruzados ao redor do próprio corpo contra o vento, embora o dia não estivesse especialmente frio. Ela tinha aquela quietude particular de quem se esforça muito para não ser notada, e o medo particular de quem aprendeu que ser notada raramente termina bem para ela. Eu reconheci aquela quietude. Eu já tinha visto uma vez, 39 anos antes, debaixo de uma marquise de rodoviária na chuva, e eu tinha carregado a lembrança dela sem nem perceber, todos os anos desde então. E eu não hesitei. Caminhei até lá, sentei na outra ponta do banco, perto o suficiente para estar presente, longe o suficiente para não invadir, e fiz a única pergunta que sempre importou em momentos como este. Você gostaria de sentar comigo um pouco? Ela olhou para mim, assustada, cautelosa, e então, devagar, algo nos ombros dela relaxou, só um pouco, do jeito que uma respiração presa finalmente se solta. Ela concordou com a cabeça. E o ciclo que começou com uma estranha e uma mesa de restaurante 39 anos atrás, começou de novo, silenciosamente, do jeito que sempre tinha sido, sem plateia, sem aplausos, sem ninguém contando pontos. Às vezes as pessoas riem enquanto decidem o seu valor. Elas erguem o microfone. Elas estabelecem o preço. Elas esperam que o salão concorde com elas. Mas a vida tem um jeito de deixar o tempo acertar as contas de verdade, muito depois de as risadas terem se apagado e o salão ter esvaziado. E, quando finalmente acontece, você aprende a verdade sobre isso. A bondade sempre vale mais do que aqueles que zombam dela jamais poderiam pagar. Eu quero saber o que você acha que acontece com a Ângela a seguir. Será que ela algum dia abre o coração para alguém novo? Ou será que ela já encontrou tudo o que precisa na vida que construiu para si mesma? Deixe um comentário abaixo e me conte de onde você está assistindo hoje. Temos muitas outras histórias como essa esperando por você. Então, não esqueça de se inscrever para nunca perder um momento como este. Vamos continuar essa jornada juntos.